última ministração da Conferência Viva. Quantos conseguem dizer assim: eu quero ainda muito mais? Amém? Eu creio nisso. E o Senhor vai ministrar profundamente aos nossos corações. Ontem eu já tive falando um pouquinho do pastor Michael, né? E um pouquinho da história dele. Ele também falou um pouquinho. Não vou me delongar nesse sentido, mas quero apenas dizer que ele é uma pessoa que tem marcado a história da Igreja Viva ao longo desses 5 anos. Ele tem nos servido ali e tem sido um pai espiritual para nós também. E louva a Deus pela vida dele. E vou contar uma história para ele que ele não sabe, bastante interessante. Mas da segunda vez que você esteve na Igreja Viva de passagem ali ministrando para nós, nós não tivemos a oportunidade de tê-lo na nossa conferência, apesar de a gente gostaria muito que você estivesse lá conosco, mas não foi possível por uma série de coisas. E na sessão da tarde, Deus falou ao meu coração que Ele nos daria um presente. E eu falei: Deus, você vai me dar um presente? Eu quero, né? E logo depois o Teófilo mandou uma mensagem dizendo que você gostaria de trazer uma palavra na igreja, que você ia passar pela Igreja Viva ali em Campinas e gostaria de deixar uma palavra e uma saudação. E você entrou lá e fez isso. Nós somos muito abençoados por aquela palavra. Então você não entrou naquele dia por um acaso na Igreja Viva, mas Deus te trouxe naquele lugar de maneira muito poderosa. Deus, Ele é maravilhoso. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. There we go. Look at me. All right. Well, it's so good to be with you again. That was a powerful message earlier. Thank Foi you, uma palavra muito poderosa. Davi, obrigado. This has been a wonderful weekend. Isso tem sido um final de semana muito bom. And God is, I think, giving us a little bit more before we close. E Deus ainda vai nos dar mais ainda antes da gente terminar. Did you know you and I are living in one of the most important times in all of human Você sabia history? que eu e você estamos vivendo num momento mais importante de toda a história da humanidade? You can look back in history and think of all of the amazing periods that it would have been fun to Você live pode in. olhar para trás na história e ver todos os períodos muito incríveis que aconteceram na You can think história. about the time of Moses or the time of Jesus. Você pode pensar no tempo de Moisés ou no tempo de Jesus, Or the book of Acts. ou no livro de Atos, Or even through church history, and you can think of amazing times. até mesmo ao redor da história da igreja você pode ver tempos incríveis. I would have liked to have known St. Patrick, you know, Eu gostaria de conhecer o São Patrício, in England, or in lá na Inglaterra. I would have Ireland. I would have liked to have seen Irlanda. St. Francis. Eu gostaria de ver São Francisco. But there was a time about 500 years ago. Teve um tempo, mais ou menos 5 anos It was atrás. perhaps one of the most 500 pivotal anos times atrás. in all of church history. Foi o momento mais forte de toda a história da igreja. And this year, E esse ano, in October, em outubro, we are celebrating the 500th year anniversary a gente está celebrando então o aniversário de 500 anos of what is called the Protestant Reformation. do que foi chamada a Reforma Protestante. Now again, many of us don't think of ourselves as protesting anything. Então muitos de nós não pensamos em nós mesmos como pessoas que estão protestando algo. But you have to understand Mas você tem que entender that in the time of Martin Luther, que no tempo de Martinho Lutero, the church that was existing had become very corrupt. a igreja que existia se tornou muito corrupta. They had forsaken Scripture Eles estavam esquecendo das escrituras and put in its place the thoughts of men. e colocando então pensamentos de homens no lugar. They had departed from the understanding of salvation, Então eles estavam se afastando daquilo que eles entendiam como salvação and they made it a matter of works
E eles falavam então sobre trabalho, And sobre obras. they had lost the value of every person. E eles perderam os valores de todo mundo. The only people that were important were the church hierarchy. As únicas pessoas importantes eram as pessoas que estavam na hierarquia da igreja. And so a man named Martin Luther Então um homem chamado Martinho Lutero decided to come against that corruption. decidiu ir contra essa corrupção. And he wrote a series of statements. E ele então escreveu uma série de cartas. And he sent them to his bishop. E ele mandou então para o seu bispo. And as a result, he got into big trouble. E como resultado disso, ele se colocou num problemão. And he was eventually kicked out of the church. E eventualmente ele foi expulso da And igreja. that began this amazing season E aí então começou essa nova temporada incrível of reformation. de reforma. God reforming the church. Então Deus estava reformando a There were igreja. other leaders that rose up around that time. E outros líderes estavam se levantando naquele tempo. Zwingli and Calvin. Zwingli e Calvino. But it began a tidal wave Mas foi como uma onda that was moving in the right direction. que estava se movendo na direção certa. And there were, out of all the statements he wrote, E de todas as declarações que ele escreveu, there were 3 that have become now sort of the major statements of the Reformation. tiveram 3 que se tornaram então as principais declarações da reforma. And the first one is that the Scripture alone is our authority. E uma delas fala que só as escrituras sozinhas são autoridade And para that every nós. believer can read the Bible. E que todo crente deveria ler a Bíblia. Every believer can ask the questions. Todo crente poderia fazer perguntas. That you can correct false doctrine. Você poderia também corrigir falsas Because the Holy doutrinas, Spirit is within you. porque o Espírito Santo está dentro de você. The second truth A segunda verdade was called salvation by faith alone. foi chamada salvação pela fé. Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, verse 8 and 9. versículos 8 e 9. By grace you are saved through faith. Pela graça sois salvos por meio da fé. And that's not of yourself, it's a gift of God. E não é algo que vem de vós, é um dom de Deus. Not of works, lest any man should boast. Não de obras para que vocês se vangloriem, For we are his workmanship. porque nós somos obras dele. The third truth E a terceira verdade that is considered one of the most important things, foi considerada a coisa mais importante, but unfortunately, mas infelizmente it was only implemented to a very small degree, só foi implementada num nível bem pequeno. was the doctrine of the priesthood of every believer. Foi a doutrina do sacerdócio real de cada crente. See, the truth about Scripture, Sabe, as verdades sobre a Bíblia, we have taken to an extreme. a gente levou essas verdades para um extremo. I'm sure every one of you has at least one Bible. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem pelo menos uma In Bíblia. the time of the Reformation, nobody had a Bible E no tempo da reforma ninguém tinha uma Bíblia, except the priests. a não ser os pregadores. But all of us have Bible. You know, I have 4 or 5 Bibles. Mas todos nós temos Bíblias. Eu mesmo tenho 4 ou 5 Bíblias. Salvation by faith alone, we did very good. A salvação pela fé a gente estava And you entendendo look bem. at how many people have come to the Lord just in Brazil alone. Vê quantas pessoas aceitaram Jesus aqui no Brasil, só no Brasil. Amazing. Incrível. But the problem Mas o problema is that the priesthood of every believer, é que o sacerdócio de cada crente, we understood the idea, a gente muitas vezes entende a ideia, but we never changed the way we did church. mas a gente não muda a maneira como a gente faz igreja. Prior to the Protestant Reformation, Primeiramente, de acordo com aquilo da reforma, 5 or 6 people did all the ministry, 5 ou 6 pessoas faziam todo ali o ministério and everybody else came and watched. e todo mundo vinha só assistir. After the Protestant Reformation, Então depois da reforma protestante, 5 or 6 people did all the ministry, 5 ou 6 pessoas estavam ali fazendo and ministério everybody came and watched. e todas as pessoas vinham e assistiam. See, we didn't change things very much. Sabe, então a gente não mudou muito as coisas. And I believe we're in a season right Eu now acredito que a gente está vivendo uma temporada where agora God is re-emphasizing em que Deus está reafirmando the priesthood of every single believer. o sacerdócio real de cada crente. Every one of us in this room
Cada um de a nós, priest nesse unto our lugar, God. somos um sacerdote perante Deus. And so much of what we've been focusing on this conference E muito do que a gente está focando aqui nessa has conferência been stepping into that priesthood. está indo em direção a esse sacerdócio. That you have a responsibility to pray. Que você tem responsabilidade de orar. You have a responsibility to simplify your life. Você tem a responsabilidade de simplificar So a you sua can vida. focus. Para que você possa focar. And you can put kingdom reality first. E você possa então trazer a realidade do reino primeiro. The scripture says, seek first the kingdom. As escrituras falam, busque primeiro o reino de His Deus righteousness. e a sua justiça, And everything else will be e added todas to as us. outras coisas lhe serão That acrescentadas. this is emphasis on the priesthood. Isso é a ênfase no Going into sacerdócio. your room, Ir para o teu quarto, closing the door, fechar a porta, standing before the Lord, estar ali or perante o kneeling Senhor, before Him. ou então a se ajoelhar perante Ele and taking our place as priests. e tomar o nosso lugar como sacerdotes. This is so important. Isso é tão importante. Now, a priest has a certain job. Agora, um sacerdote tem algumas tarefas A também. priest represents man to God, O sacerdote, ele é o intermediário entre o povo e Deus. and a priest also represents God to man. E ele também representa Deus para os homens. That each of you are priests, Então todos vocês são sacerdotes and you carry that e responsibility. você carrega essa responsabilidade. And that's completed in prayer almost most perfectly. E isso se faz completo quando você está orando. But we need to understand E a gente tem que entender that there still has been a kind of corruption in the church. que ainda assim existe algum tipo de There has corrupção dentro da been igreja. a separation of the sacred and the secular. Existe ainda uma separação do sagrado e do secular. So that the only time we feel holy is when we go to church. Então a única vez que a gente se sente santo é quando a gente está na But igreja. that's not what the Bible says. Mas não é isso que a Bíblia fala. The Bible says that everything you do A is holy Bíblia diz que tudo aquilo que você faz é santo. if you're holy. Se você é santo, If you've been born again, se você nasceu de novo and if the Spirit of God is dwelling in e o you, Espírito de Deus habita em você, then even when you're working in your job então até quando você está trabalhando lá no seu trabalho and you're repairing an engine, e você está construindo ali or uma you're teaching a class at a school, uma ferramenta, ou você está dando uma aula na or escola, maybe you're a nurse caring for somebody who's sick, ou então você é uma enfermeira que está cuidando de alguém que está doente. that work that you have is a form of worship. Esse trabalho que você tem é uma forma de adoração. It's a way of expressing your love for Jesus, É uma maneira de você expressar o seu amor por Jesus. and it's a way of representing Jesus to the world around E também é you. uma maneira de você representar Jesus ao mundo ao seu redor. That each one of us is called to be a priest. E cada um de nós somos chamados a sermos sacerdotes. Every one of us is called to be a full-time minister of Cada um Jesus. de nós somos chamados a serem ministros de tempo integral para There's Jesus. no priesthood and laity. Não existe sacerdócio e os leigos, We still use separação that entre isso. language sometimes. A gente até usa essa Like, linguagem. I'm a lay leader in the church, Ah, eu só sou um líder leigo aqui na igreja. but he's the priest. Mas ele é o She's sacerdote. the priest. Ela é o sacerdote. No, Não, that's not a biblical concept. não é um conceito bíblico. The Bible teaches that every one of us is a priest. O que a Bíblia diz é que cada um de nós somos Every one of us sacerdotes. is a full-time minister of Cada um de Christ. nós somos ministros de tempo integral para Cristo. But only about 2% of us Mas só 2%, will ever make our living mais ou menos 2% de nós vamos preaching behind fazer a pulpit. a nossa vida pregando aqui no púlpito. And that's just because there's not enough money there. E não é porque isso na verdade acontece porque não tem bastante dinheiro na igreja, But it's also by the expressed will of God. mas também é para expressar a vontade de Deus. Because God doesn't want us to just be living out our faith inside the four walls of a church. Porque Deus não quer que a gente viva a nossa fé só dentro das quatro paredes da igreja. God wants us living out our faith in every part of life. Ele quer que nós vivamos a nossa fé em cada parte do mundo. God wants us to be expressing Him in every arena, in every sphere. Ele quer que nós expressamos a vontade dele dentro de cada esfera. And so I believe it's in the plan of God Então eu acredito que é plano de Deus that every one of us cada um de nós, would, in a sense, embrace our priesthood. em um senso de abraçar o nosso So sacerdócio, we would express our priesthood and we would make our money nós então expressaríamos o nosso from some sacerdócio other source. e faríamos dinheiro de outros recursos. So that in a sense we're almost compelled Então, num senso de que nós somos compelidos to be in the marketplace somewhere. a estar então no mercado de trabalho de alguma maneira. Some of you are called to government, Alguns de vocês são chamados para o civil governo, service.
para servir lá. Others of you are Serviço called público. to education or medicine. Alguns são chamados para educação ou para Some are medicina. called to law. Alguns são chamados para o direito. Some are called to just practical business. Alguns são chamados para simplesmente Each one of negócios. us has been placed by God in different vocations, Mas cada um de nós fomos colocados em diferentes vocações por Deus, so that we could be the salt of the earth, para que a gente pudesse então ser o sal da terra, seasoning every pot of stew, temperando cada parte. that we would be the light of the world, E nós então seremos a luz do lighting mundo, up every single place. iluminando cada lugar So do let's mundo. look at a couple of scriptures. Então vamos olhar aqui alguns versículos da First Bíblia. one will be in Revelation chapter O 1. primeiro vai ser lá em Apocalipse capítulo 1. And I'd like you to read from Eu gostaria que você verse lesse 4 through verse 6. do versículo 4 ao 6. Vamos lá. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétupo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel e primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio por séculos dos séculos. Amém. I love this passage Eu amo essa mensagem, because it shows us who Jesus is. porque nos mostra quem Jesus He's the é. ruler over every king of the earth. Ele é o governador de todos os reis da He is the terra. one who through his blood has cleansed us, Ele é aquele que através do seu sangue And nos washed limpou us. e nos lavou. and he has actually made us E ele nos priests fez and kings reis unto our e God. sacerdotes perante Deus. Priests and kings. Reis e sacerdotes. You are a king Você é um rei. because in the marketplace Porque no trabalho, no you are mercado de trabalho, called to express the kingdom of heaven. você é chamado para expressar o reino That de the Deus. King of Kings dwells inside of you through E the o Holy rei dos Spirit. reis que habita em nós através And do that Espírito you are the Santo. smartest person in the room. Então você se torna a pessoa mais esperta da The sala. Bible says you have the mind of Christ. A Bíblia fala que você tem a mente de That Cristo. you have been born again by Que the você Spirit of nasceu de God. novo pelo Espírito de Deus. That you walk in a tremendous E authority. que você anda em autoridade Now, tremenda. many of us have not fully understood our authority. E quantas vezes a gente não entendeu a nossa autoridade? So we feel like sometimes we're the tail and not the head. Então muitas vezes a gente se sente como cauda e não como cabeça. But that's not what the Scripture says. Mas não é o que as escrituras The falam. Scripture says that you have a purpose. As escrituras dizem que você tem um That you propósito, have power. que você tem poder. He said you will receive power after the Holy Ele Spirit fala que has você come upon receberá you. poder depois que o Espírito Santo And you descer will sobre be você. my witnesses. E você será minha You will testemunha. represent me E você me representará in Jerusalem, in Judea and em Samaria. Jerusalém, Judéia e Each Samaria. one of us is called Cada um de nós to a somos high chamados calling. num nível mais alto de And chamado. among all of us that are called, E no meio de nós God que somos chooses chamados, amazing leaders, Deus escolhe então líderes and He gives incríveis. them a certain task. E ele então dá algumas tarefas But they're para not esses líderes, better. mas eles não se tornam I'm not melhores better por causa than any disso. of you. Eu não sou melhor do que algum de I just have a vocês. certain role in the kingdom. Eu só tenho um papel no reino de Deus. But your role is just as important as mine. Mas o seu papel é tão importante quanto o meu. See, we need to get over this idea Então a gente tem que superar essa ideia of the priesthood and the laity. do sacerdócio e sendo leigo. Because in the process we've created a two-class Christian system. Porque nesse processo a gente cria então duas camadas do There's the cristianismo. leaders. Então existem os There's líderes the followers. e os seguidores. There's the producers. Então tem os produtores And there's the consumers. e os consumidores. And we've created a consumer Christianity. E aí a gente cria um cristianismo de consumidor. Christianity was never meant to be a spectator sport. Cristianismo nunca foi um esporte para espectadores. Everyone gets to play. Todo mundo tem que fazer parte do Everybody's on jogo. the field. Todo mundo está no campo. It's a big free for all. É muito livre para todos Each one of nós. us has been anointed. Todos nós fomos Every one ungidos. of us is a world changer. Cada um de nós somos um And transformador the do goal mundo. of church E o objetivo da igreja is to prepare you, é prepará-los, to empower you é to empoderá-los fulfill your priesthood. para que você possa cumprir o seu sacerdócio. I believe the highest purpose Eu acredito que o maior propósito of any church in the world de qualquer igreja no mundo is to be a destiny incubator for its members. é ser uma incubadora de destinos para os seus membros.
then my job as a leader E o meu trabalho como líder is to help you step into your priesthood é te ajudar a você dar passos para o seu and sacerdócio your kingship. e também para o seu reinado. The priest O sacerdote ministers to the Lord ministra ao Senhor and ministers to one another on behalf of the Lord. e aí ministra um ao outro perante Deus. The king O rei represents the Lord representa o in the Senhor different spheres of society, em esferas diferentes da sociedade, bringing God's kingdom trazendo o reino de and Deus asserting his authority, e colocando então a sua saying yes to autoridade, things that should be dizendo approved, sim para coisas que deveriam ser saying no to aprovadas, things that should not be approved. dizendo não para coisas que não deveriam And ser you have that aprovadas. authority. E você tem essa autoridade. Scripture says, whatsoever you bind on earth As escrituras dizem mesmo que você habite na shall terra, have been bound in heaven. você também habita em Deus. Whatsoever you loose on earth. Ou aquilo que você solta na So he terra, says, I give you keys of the kingdom. sabe, Deus está falando, eu estou te dando chaves I do give you reino, authority. eu te dou autoridade. So after you've spent that time in the secret place, Então quando você passa tempo no seu lugar secreto, as you've cleared your busy schedule, enquanto você está lá limpando ali o seu as you've cleared your cronograma multitasking, ocupado, quando você está se livrando de tantas tarefas, and as you've spent time in the presence, e aí você consegue gastar tempo na presença de as you Deus, prepare for work, enquanto você está se preparando para your trabalhar. greatest work is not even in the closet. O seu trabalho maior não é estar Your dentro do greatest armário. work is when you go forth. O seu trabalho maior é quando você vai See, além. part of this big change that we're in the midst of, Então, a parte dessa mudança é que a gente está no meio disso we're in a tudo. shift from the pastoral E a gente tem que mudar do pastoral to the apostolic. para o apostólico. See, for so many years, Por muitos anos, for so many centuries, por muitos séculos, the church has been led by pastoral people. a igreja tem sido liderada por pessoas pastorais. But that's not what the scripture says. Mas não é isso que as escrituras dizem. In Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, verse 20, versículo 20, it says that the church is to be built fala que a igreja tem que ser on the construída foundation of the apostles and prophets, na fundação dos apóstolos e profetas, with Jesus Christ himself being the chief cornerstone. com o Jesus Cristo sendo essa pedra angular. Cornerstone was a perfectly square stone. A pedra angular era uma pedra que era perfeitamente quadrada It would identify the right angle for the house to be built around. e que daria para identificar o ângulo perfeito para que a casa fosse Jesus construída. is that stone. Então Jesus é essa pedra. Jesus is our rock. Jesus é a nossa rocha. He is the King of Kings and Ele the é o Lord of Rei Lords. dos reis e Senhor dos senhores. He is the true priest of heaven. Ele é o verdadeiro sacerdote dos He céus. sets the standard for what we build. Ele coloca o padrão para que a gente possa construir. But the rest of the foundation is completed by apostles and prophets. Mas o restante do fundamento é concluído com profetas e Now it's apóstolos. interesting O que é interessante that the scripture says this é que as escrituras dizem assim: because the pastoral church por causa da igreja pastoral has a certain propensity. tem uma propensão. Pastors want to gather, Os pastores querem juntar, keep, manter and care. e cuidar. Apostles want to gather, Os apóstolos querem juntar, train, treinar and send. e enviar. See, they're different impulses. Então são impulsos diferentes. And when the church is built around the pastoral gift, E quando a igreja é construída nesse ambiente we pastoral, tend to create consumer churches a gente tende a criar igrejas where consumistas, people come only to get their needs met. onde as pessoas vão lá só para terem as suas necessidades enviadas. Now, I love the pastoral gift, Mas eu amo o dom pastoral. and it is so necessary for the church. E é tão importante para a We igreja. need healthy pastors. Nós precisamos de pastores That saudáveis. cannot be the primary gift that's functioning. Mas isso não pode ser o único e primário dom que funciona na Where we igreja. will become a spectator church, Ou então nós vamos nos tornar uma igreja de espectadores, where people gather to be fed, onde as pessoas se juntam para serem but they're never alimentadas, sent forth. mas eles nunca são enviados. But the true call of God Mas o verdadeiro chamado de is that Deus each one of us are priests, é que cada um de nós somos sacerdotes kings. e reis. that we are world changers. Nós somos transformadores do mundo. So let me show you another scripture. Então deixa eu te mostrar uma outra Turn with escritura. me to 1 Peter. Vai lá comigo para 1 Pedro. He begins this chapter 2 Ele começa então capítulo 2 by telling us that we need to put aside all anger and frustration and
intensity. falando que a gente tem que deixar de lado toda a raiva, a ira, a frustração. And he says, like spiritual babies, we need to hunger for the milk of the word. E ele fala assim que como bebês espirituais a gente tem fome pelo leite But in espiritual. verse 4, Mas no versículo 4, and could you read through verse 9? a gente vai ler então do versículo 4 ao versículo 9. We find the purpose of this transformation. A gente vê então, encontra o propósito para essa transformação. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hallelujah. Aleluia. It's such an amazing passage. É uma passagem incrível, Because we're coming to him. porque a gente se achega a ele. We're like living stones, but we're coming to the chief cornerstone. E nós somos como pedras vivas que estão se achegando à pedra We're building angular. our lives around the very Son of Nós God. estamos construindo a nossa vida ao redor do Filho de He is the Deus. creator of the universe. Ele é o criador do universo. Do you guys know that? Vocês sabem disso, né? That the Jesus that we worship Que Jesus, aquele que nós is the adoramos, creator. é o criador. Scripture tells us that in the beginning was the Word. As escrituras dizem que no começo era The o Word was verbo, with God. e o verbo estava com Deus, The Word was e o God. verbo era Deus. And the same, all things were made by Him. E da mesma maneira, tudo aquilo que é feito por And Ele, without Him was not anything made that was made. então sem Ele nada seria And feito. then a few verses later, E alguns versículos mais it says, tarde, and the Word became flesh, falou que a carne, o verbo se tornou carne, and we beheld His glory, e nós contemplamos a sua as of glória, the only begotten of the Father, full of grace and truth. como aquele que contempla a verdadeira glória de Deus e a See, the verdade. Jesus that we serve Então o Jesus que nós is servimos the very God of heaven. é o Deus dos céus. He's the creator of the universe. Ele é o criador do universo. And we have put Him in our midst E nós colocamos ele então no nosso as meio the framework, como o trabalho as principal, the architectural plan, como o plano arquitetônico, as the cornerstone como a pedra angular of our lives. da nossa vida. But each one of us Mas cada um de nós are like living stones. somos como pedras vivas. Each one of us Cada um de nós is cut like Jesus. é formado como Jesus. Each one of us has been shaped by the Son of God. Cada um de nós tem sido moldados pelo Filho de In Deus. Ephesians 2:10, Em Efésios 2:10, he says, we are His workmanship, ele fala assim: nós somos a sua obra-prima, created in Christ Jesus criados em Cristo Jesus unto good works. para boas obras. See, once we've been transformed Então, quando nós somos transformados and forgiven e and perdoados born again e nascidos and novamente filled with the e Spirit, cheios do Espírito Santo, and once we've learned the basic disciplines e assim quando nós aprendemos of as study disciplinas básicas do estudo and of prayer e da oração and of fellowship e da comunhão and of confession e de and confessar generosity, e da generosidade, once we've learned to focus, quando nós aprendemos a focar, so that the scripture says when our eye is single, our whole body is filled with light. como as escrituras dizem que quando nossos olhos estão fixos, nosso corpo inteiro é cheio de luz. To seek first the kingdom Quando nós aprendemos a buscar primeiro o reino and de His Deus righteousness, e a sua justiça, at that point nesse momento we become equipped. nós nos tornamos equipados. We become empowered.
empowered Nós somos empoderados to fulfill the purpose for which we were saved, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos salvos. which is to be priests and O kings que é unto our ser God. reis e sacerdotes perante Priests Deus. and kings Reis e sacerdotes, as living stones, como pedra vivas, cut in the image of the cornerstone. formada na imagem da pedra angular. We are now being built together Então nós estamos agora sendo construídos juntos as a dwelling place of God. como um lugar de habitação do Senhor. I know we have guests in the room today, Eu sei que nós temos alguns visitantes aqui, but most of us here are part of Igreja Viva. mas a maioria de nós somos partes da Igreja Viva. Igreja Viva has a building, Igreja Viva tem um prédio, but the true building is not that concrete structure. mas o verdadeiro prédio não é aquele prédio de concreto. The true building O verdadeiro prédio, is you. a verdadeira construção é você. You are living stones. Vocês são pedras vivas. You're like stones, Vocês são como pedras, but you're alive. mas vocês são vivos. And you're being fitted together E vocês estão sendo colocados into an juntos amazing house. para transformar isso tudo numa grande casa. Have you ever heard of a place called Machu Picchu? Você já ouviu falar sobre Machu Picchu? It's in the Andes Mountains. É lá nos montes. My son went to visit there 2 years ago. O meu filho foi lá visitar He Machu brought back Picchu pictures. e ele me trouxe fotos. And the pictures were amazing. E as fotos eram Because every incríveis. single stone Porque of the cada uma walls daquelas and the pedras building, da every stone was construção, different. cada pedra era diferente uma da Every outra. stone was distinct. Cada pedra era distinta uma But da they were outra. fitted together Mas elas eram so encaixadas juntos completely tão that completamente you could not put a razor blade in que between você them. não conseguia colocar uma lâmina entre uma e outra. There was no space between them Não existia espaço entre uma pedra e outra, because they were perfectly aligned with porque one eles another. eram perfeitamente alinhados. God is building a house for himself in Campinas. Deus está construindo uma casa de habitação dele A house aqui em not made Campinas. with human hands, Uma casa que não é feita pelas mãos humanas, but a house made with living stones. mas uma casa que é feita de pedras vivas, Priests and kings reis e who are sacerdotes, so different in their shape and que size. são completamente diferentes na But sua as the forma. Lord builds the house, Mas enquanto o Senhor and constrói He essa puts you casa, together e with ele, one another, e ele te coloca junto um com o all outro, these different, diverse stones, todas essas diversidades, diferenças de pedra, He builds the walls, ele constrói então as and the paredes roof, e o teto, and the capstone, e aí os with shouts of pilares, grace to it. e ele coloca graça And He naquilo, brings you together e ele te junta mais so uma that He vez can dwell para que ele possa habitar among you. entre vocês. See, the Lord does not merely want to visit. Sabe, o Senhor ele não Campinas. quer simplesmente visitar Campinas. The Lord wants to live here. Ele quer morar aqui. He wants to dwell here. Ele quer habitar aqui. And He doesn't just want to show up every so often. E ele não quer aparecer só de vez em quando. He doesn't just want to come in a conference. Ele não quer vir só na conferência. He wants to dwell with you every day. Ele quer habitar com vocês Every cada hour of dia, every cada day. momento, cada Every momento do minute dia, of every hour. cada minuto de Every cada hora, second of every minute. cada segundo de cada He minuto. wants to be with you Ele quer estar com and vocês dwell with you e habitar com as vocês priests and kings. como reis e sacerdotes. So what it says here Então o que diz aqui is we as living stones é que nós, como are pedras being built vivas, into a spiritual house, estamos sido construídos como uma casa a holy espiritual, priesthood. um sacerdócio holy sacerdócio santo. And holiness is not merely about saying no to evil things. E essa palavra santo não significa simplesmente falar não para coisas ruins. That's one side of holiness. Isso é só uma parte da santidade. But the other side of holiness, I think, is even greater. Mas a outra parte da santidade eu ainda acho que é bem It's melhor not e just the maior. rejection of evil. Não é só rejeitar o mal, It's the full embrace of goodness. mas é abraçar completamente a The bondade, beauty, a the beleza, wonder, a the maravilhosa greatness of God. grandeza de Deus. If you embrace Him, Se você abraçá-lo, saying no to the enemy is easy. dizendo não para o inimigo de maneira Saying no fácil, to sin is easy. dizendo não para To o the pecado é extent that we fácil, embrace Him. mas você tem que então dar um passo para This is abraçar our priesthood. o nosso Offering sacerdócio. spiritual sacrifices. Todo aquele sacrifício Look at the next espiritual. verse. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Which one? Sorry. This is the end of that verse, verse 5. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. See, last night we talked about sacrifice. Então ontem nós falamos sobre sacrifício. The scripture says, do not be weary in well-doing.
As escrituras falam assim: não se preocupe tanto em fazer o bem, for you shall reap if you faint not. porque você talvez vai falhar se você ficar pensando só nisso. And he says, put away the sin. E ele coloca assim, ele fala assim: coloca de lado o pecado e o peso, and let us run with endurance. e vamos então correr com firmeza. See, this is calling us up to a new level. O que ele está nos chamando é para um novo nível, Calling us to a higher place. é para um lugar mais alto, A place of greater dedication. um lugar de maior Of dedicação, greater devotion. maior devoção, Of spiritual sacrifice. dos sacrifícios espirituais. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar algo: If we wait upon the Lord, se nós esperarmos no He'll Senhor, renew our strength. Ele vai renovar as nossas If we look forças. unto Jesus, Se nós olharmos para who Jesus, for the joy set before Him, o qual pelo júbilo que He lhe for will renew proposto, our joy. nós seremos renovados na nossa so alegria. that the sacrifices we are making Para que os sacrifícios então que nós fazemos seem like small things. pareça como coisas pequenas. They will seem like easy things. Eles parecerão coisas fáceis. Oh, that was a very small gift Ah, to give to Jesus. Esse foi um dom muito pequeno He is so infinitely para worthy. entregar para Jesus, porque Ele é infinitamente He is so digno. great and so awesome Ele é tão incrível that He's worthy of every breath, que Ele é digno de cada sopro de every vida, thought, de cada respirar, de every cada dream, pensamento, de cada every sonho, de relationship, cada relacionamento, every point of enjoyment. de cada ponto de alegria. He's worthy of it all. Ele é digno de tudo. He's worthy of it all. Ele é digno de tudo. He's worthy. Ele é digno. And we offer up these sacrifices E nós então fazemos esses sacrifícios because He's worthy. porque Ele é digno. He's worth it. Ele é digno. Do you realize the word that we use in English for worship Sabe, a palavra que nós usamos para adoração em inglês is the word, it's a compilation of two words. é um juntar de duas palavras. The first word is worth. A primeira palavra é worth, que significa Ship. digno, e ship It's like a conveyance. é como algo que te convence, See, adoration is a form algo que of você love. faz. Então a adoração é uma forma de But amor, worship is saying, you're valuable. mas a adoração é dizer que você You have great worth. você tem grande valor, You are so worthy você é tão digno that my offering is small compared to your. que a minha oferta, aquilo que eu tenho para oferecer é algo tão pequeno comparado com a tua graça. In a few minutes, Em alguns minutos we are going to pray for every a person. gente vai orar por cada um de nós, cada And I see pessoa this aqui. prayer that we're going to do maybe in the fire tunnel or some other way. E talvez a gente vai fazer aqui um fire tunnel, um túnel de Pastor will fogo. lead us into that time. O pastor vai liderar a gente em relação a isso. But as I pray, I'm going to be part of the prayer team. Mas eu quero fazer parte desse time de oração, de And as I ministração. lay hands on you, E enquanto eu imponho as minhas mãos sobre vocês, I will be praying specifically eu vou orar especificamente that each one of you para que cada um de vocês would come into your priesthood. venha, consiga entrar dentro do seu próprio sacerdócio That you would embrace. em Deus, que você possa The call of abraçar God on your o life. chamado de Deus na sua vida, That you would shift in your thinking que você possa ter uma transformação de mente, from I go to church da transformação de mente de eu vou para a igreja to I am the church. para então eu sou a igreja. I pay my tithes Eu pago meus dízimos. to I change the world. Para não, eu transformo o mundo. I am a king. Eu sou um rei. I am a priest Eu sou unto um my God. sacerdote perante Deus. This is what I'm going to be praying for you. E é isso que eu vou estar orando por vocês. Because I believe that God is moving in our generation. Porque eu acredito que Deus está se movendo na nossa geração. It's not a new reformation. Não é uma nova reforma. It's a completion of the reformation that began 500 years É um ago. complementar da reforma que começou há That 500 the anos body of atrás. Christ would rise up in the fullness of Christ. Para que o corpo de Cristo se levante And that na every single plenitude member do would corpo. become E que cada parte the se fullness of transforme Christ a plenitude de Cristo, according to their own gifting de and acordo com o seu capability. próprio dom e talento. That you would discover who you truly are. Que você possa descobrir quem você And é that you would put on verdadeiramente. Christ. E que você possa então chegar a Jesus In the prayer room, no seu lugar secreto set aside everything else e deixar de lado todas as outras to coisas focus on Him alone. para focar apenas nele. And in the marketplace, E no seu lugar de you would walk trabalho, with your head held high. que você possa andar de Because cabeça you are erguida, filled with the very presence of the living porque God. você é cheio da presença de And you are Deus. a world-changing leader who E can você bring é the um atmosphere of transformador do heaven. mundo que pode trazer into o reino every para a esfera da sociedade. place that you go. Em cada lugar That que is você who you for. are. É isso que You você are é. sons and daughters of Vocês the são Most filhos
filhos e filhas do Deus You are mais alto. mighty men and women of Vocês são God. homens poderosos, And let mulheres me finish with poderosas. this verse here. Deixa eu terminar então com esse verso aqui. Verse 9. Versículo 9. For you are a chosen generation. Pois vós sois geração eleita. You're a chosen generation. Vocês são uma geração eleita. Do you realize that angels Vocês percebem que os and anjos saints e os santos have been longing for the day that you get to live in? têm ansiado pelo tempo em que vocês viveriam. They've been longing to see the body of Jesus Eles têm ansiado por ver o corpo de Cristo rise up, se levantar. like the story of Gulliver's Travel, Como a história da viagem de Gulliver, where he shipwrecked onto an island onde ele destrói um navio numa ilha that's populated by little people. que é populada, só tem poucas pessoas vivendo nessa And while ilha. he's laying there in a coma, E aí, enquanto ele está lá deitado em coma, the little people try to strap him down to the ground. aqueles pequenas pessoinhas tentam arrastar They try to ele hold him pelo chão. down. Eles tentam They segurá-lo try to keep him no chão. low Eles tentam fazer com que ele continue so they pequeno, can control him. para que eles possam controlá-lo. But he begins to stir. Mas então ele começa a se And I mexer. believe the body of Christ is beginning to stir E right eu now. acredito que o corpo de Cristo está And we começando can a se just lift mexer. our arm E and ele está break começando a all of the levantar os threads. braços e quebrar We todas lift essas our other arm amarras. and we break all of the E aí ele threads. levanta o outro braço e quebra And we todas raise as our amarras. head and the E a gente threads levanta a nossa snap cabeça like little threads. e todas as amarras são And we sit quebradas. up. E a gente se senta. See, the body of Christ has not fully risen yet. Sabe, o corpo de Cristo ainda não se levantou de maneira completa. But it's time. Mas é tempo. It's time for the true giant É tempo para os verdadeiros the body gigantes of Christ do corpo de Cristo to rise up. se levantarem. You are a chosen generation. Vocês são geração You are a eleita. royal priesthood. Vocês são sacerdócio real. Royal means king. Real significa rei. Priesthood Sacerdócio is a worshiper, a prayer. é o an sacerdócio, intercessor. aquele que ora, que adora, o You are a intercessor. royal priesthood. Você é um sacerdócio You are a real. holy nation. Você é uma nação santa. You're a peculiar people Vocês são pessoas peculiares. that you should show forth the praises. E que você tem que continuar